um dos conceitos mais importantes em lógica é o conceito de consequência lógica, que captura a noção de raciocínio, ou seja, quando uma fórmula ela segue de um conjunto de outras fórmulas. Tá? Formalmente, o que a gente quer dizer? Sejam gama um conjunto de fórmulas. Muitas vezes a gente vai chamar isso de base de conhecimento. Tá? E seja φ uma fórmula. Então a gente vai escrever gama tem como consequência lógica φ, ou seja, φ é consequência lógica de gama, se e somente se ocorrer a seguinte coisa. Ora, pegue toda a função de valoração. Se o valor de verdade das minhas fórmulas de gama forem verdadeiro para todas as fórmulas, então a minha conclusão tem que ser verdade. De uma certa forma, é como se a gente estivesse preservando o valor de verdade. Assuma que todas as minhas fórmulas da minha base de conhecimento são verdadeiras. Então, a minha conclusão também tem que ser o quê? Verdade. Então, a noção de consequência lógica diz o seguinte: suponha que eu assuma que todas as fórmulas de gama são verdadeiras. Então, eu vou demonstrar que a minha fórmula φ, ela também é verdade. Certo? É como se eu preservasse do fato de todas essas fórmulas aqui serem verdadeiras, essa aqui também ser verdadeira. Lembrando, exemplos disso, né? Se eu tenho que A implica em B e eu tenho em A, isso aqui é o meu conjunto gama, ou seja, né, são essas duas fórmulas, tá? Eu tenho como raciocínio, né, que eu tenho B, ou seja, isso aqui é a minha fórmula φ, tá? Ou seja, de gama eu tenho φ como consequência lógica de gama, tá? Esse é um exemplo, né? Um exemplo de raciocínio. Se A e B, eu assumo que A e B são verdade e assumo que A é verdade também, eu consigo concluir B, tá? Outro exemplo. Se gama é não A ou B e eu tenho, por exemplo, A, o que eu consigo concluir disso? Que eu tenho B. Né? Esse é um outro exemplo. Tá? Outro exemplo de raciocínio. Tá? Vamos ver formalmente, né, como é que a gente demonstra essas coisas. Ainda só um pouco mais de notação. Quando não for o caso, certo? De φ ser consequência de gama, a gente representa esse símbolo, que é o turnstile, cortado. Tá? Ou seja, gama não tem como consequência φ. Tá? Uma outra coisa que a gente vai fazer também, gama aqui é um conjunto, tá, pessoal? Mas muitas vezes, para simplificar, a gente vai representar sem o símbolo de conjunto, tá? Ou seja, a gente vai representar φ1 até φn, é o conjunto gama, né? Sem usar o símbolo de colchete. Isso é só uma anotação para simplificar, tá? Então, recapitulando, qual é o conceito de consequência lógica? Suponha que todas as fórmulas de gama sejam verdadeiras. Então, eu tenho que demonstrar que a minha fórmula de φ ela é verdade. Ou seja, para todo π pertencente a gama, ou seja, V barra de π é verdade, então V barra de φ tem que ser verdade. Tá? Essa é a noção de consequência lógica. A gente chama que φ e π são duas fórmulas que são logicamente equivalentes, representados dessa forma, se π é consequência lógica de φ e se φ é consequência lógica de π. Tá? Aqui só alguns exemplos. Se eu tenho na minha base de informação, né, ou seja, no meu conjunto gama, φ e π, então a fórmula φ e π ela vale. Se eu tenho φ e tenho φ implicando em π, então π vale. Se eu tenho φ e não π e eu tenho não π, é porque vale não φ. É consequência disso, ou seja, isso segue disso. Né? Eu tenho que φ implica em π
é uma tautologia, ou seja, é uma fórmula válida, ou seja, ela vale para qualquer conjunto, né? Um conjunto aqui que não tem nenhuma fórmula, tá? Eu tenho que não φ tem como equivalência, ou tem como implica em φ, né? Eu tenho se φ ou psi, isso é logicamente equivalente a psi ou φ, né? E outros exemplos que estão aqui no slide, ok? Vamos ver o exemplo, né? Só para a gente se acostumar com essa definição, né? Vamos lá, um exemplo super simples. Como é que eu mostro que do fato de eu ter φ e psi como verdade, eu tenho a fórmula φ e psi? Ora, vamos lá para a nossa definição. O que é a consequência lógica? O meu gama aqui, né? É o conjunto φ e psi, né? Opa, aqui é um colchete. Colchete não, chave, né? E a fórmula φ aqui, né, seria esse φ e psi ali, tá? Como é que eu faço para demonstrar isso? Bem, o que significa dizer que φ é consequência lógica de gama? Significa que toda função de valoração que tornar as fórmulas de gama verdadeiras tem que tornar essa fórmula verdadeira. Ou seja, suponha uma função de valoração qualquer tal que V barra de φ é verdade e V barra de psi é verdade. Ou seja, eu estou assumindo que tudo isso aqui é verdade. O que eu tenho que demonstrar? Que esse cara aqui é verdade. Ou seja, eu tenho que demonstrar que V barra de φ e psi é 1. Ora, isso segue diretamente de V barra de φ e V barra de psi ser 1. Né? É por conta da definição da função V barra de uma conjunção. Quando é que ela é 1? Quando os dois lados, ou seja, φ e psi são 1, que é o que a gente tem na nossa base de conhecimento. Portanto, essa demonstração, ela, como a gente diz, ela é trivial, né? Ela segue diretamente de assumir que essas fórmulas são verdadeiras. Como é que eu demonstro que de uma forma não φ, isso aqui é a mesma coisa, ou seja, isso tem como φ é consequência de não φ? Vamos lá. Qual é a definição de gama ter como consequência lógica φ, né? Bem, o que eu faço? Eu assumo que todas as fórmulas daqui são verdadeiras para mostrar que essa fórmula é verdadeira. Ou seja, suponha V uma função de valoração qualquer, tal que as fórmulas de gama, quem é a fórmula de gama, no caso é só não φ, é 1. Tá? O que eu tenho que demonstrar? Que a V barra de φ é 1. Então, isso aqui é a minha hipótese, isso aqui é o que eu tenho que demonstrar. Vamos lá, o que eu sei? Eu sei que V barra de não φ é 1. Né? Então, a gente sabe que V barra de não φ é 1. Ora, se V barra de não φ é 1, quem é, pessoal? V barra de não φ é 0. Tá? Ou seja, V barra de não φ é 0. Se V barra de não φ é 0, pessoal, quem é V barra de φ? É 1. Que era exatamente o que eu queria demonstrar. Ó. Eu assumi que isso aqui valia e demonstrei isso. Tá? Ou seja, era só essa direção. Por coincidência, nesse exemplo vale a ida e a volta, tá? Mas na noção de consequência lógica, pessoal, eu só estou interessado em um sentido, que é a da ida. Ou seja, se todas as fórmulas de gama são verdadeiras, então a fórmula de φ ela é verdadeira. Eu não estou interessado no contrário, certo? Por coincidência, nesse exemplo, vale. Tá? Mas notem que tipicamente aqui eu tenho um conjunto de fórmulas e aqui eu tenho só uma fórmula. Vamos ver outro exemplo. Se eu tenho duas fórmulas, φ e psi, e eu tenho não psi, eu tenho como consequência lógica dessas fórmulas não φ. Tá? Novamente, o que significa dizer que gama tem como consequência lógica φ? Ou seja, φ é consequência lógica de gama. Bem, o que eu tenho que fazer? Eu vou supor que todas as fórmulas de gama são verdadeiras para mostrar que a minha fórmula de φ é verdade. Então, seja V uma função de valoração qualquer, tal que todas as fórmulas de gama, quais são as fórmulas de gama? φ implica em psi e não psi. Né? Elas são 1.
O que eu tenho que demonstrar? Tenho que demonstrar que V barra de não φ é 1. Vamos lá. Pessoal, se eu sei que V barra de não psi é 1, isso aqui implica o quê? Que V barra de psi é 0. Né? Essa era uma das hipóteses que eu tinha. Estou chamando isso aqui de equação 1, tá? Qual é a outra equação que eu tenho? Que V barra de φ implicando em psi é 1. Ou seja, eu tenho que V barra de φ implicando em psi é 1. Se eu tenho implicação, né? Se eu tenho uma implicação que é verdadeira, é por definição, eu tenho que V barra de φ é 0 ou V barra de psi é 1. Portanto, eu tenho que V barra de φ é 0 ou V barra de psi é 1. Mas notem, pessoal, que eu tenho que V barra de psi na equação 1 é que valor 0. Portanto, V barra de psi pode ser 1? Não, eu já sei que V barra de psi é 0. Ora, para que isso aqui ocorra, e eu já sei que isso aqui não pode acontecer pela equação 1, o que eu tenho? Eu tenho que V barra de φ é 0. Ou seja, disso aqui aplicado, né? Olhando a equação 1, eu tenho que V barra de φ é 0. Ora, mas se V barra de φ é 0, V barra de não φ é 1. Que era exatamente o que eu queria demonstrar. Então, recapitulando, né? Eu assumi que essa fórmula era verdadeira, ou seja, φ psi era verdadeira. Assumi que não psi era verdade. Tá? Então, peguei qualquer função de valoração que torne essa fórmula verdadeira e essa fórmula verdadeira. E o que eu demonstrei? Que essa fórmula também tem que ser verdadeira pelo fato dessas duas aqui serem verdadeiras. Como é que eu fiz isso? Primeiro, peguei V barra de não psi verdade. Né? Se V barra de não psi é verdade, então é porque V barra de psi é falso. Né? Essa eu chamei de equação 1. Tá? Por outro lado, eu assumi, né, que V barra de φ implica em psi é 1. Ora, quando é que a implicação é 1? Quando ou V barra de φ é 0 ou V barra de psi é 1. Mas eu já sabia pela equação 1 que V barra de psi era falso. Portanto, isso aqui não pode ocorrer. E aí eu tenho pela equação 1 e essa expressão que V barra de φ é 0. Portanto, V barra de não φ é 1.